tema da mensagem é as 7 verdades sobre o vaso escolhido. Antes de falarmos das 7 verdades sobre o vaso escolhido, você que puder deixar sua Bíblia aberta em Atos 9, nós vamos destrinchar alguns versículos. O primeiro versículo que eu gostaria de destrinchar com a igreja é o versículo 3 de Atos 9. Você vai achar a seguinte expressão na parte final do versículo 3: subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Perguntinha do Espírito Santo: que resplendor de luz do céu é essa? Repita comigo: Jesus. Jesus. Vou perguntar mais uma vez: que resplendor de luz é essa, igreja? Jesus. Pois bem, o versículo 3 de Atos capítulo 9 está dizendo que um resplendor de luz cercou Saulo. Partindo deste princípio, nós podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa, irmão Cleiton? Deus vai cercar seus inimigos. Eu vou repetir: Deus, ele vai cercar os seus inimigos. Versículo 4 de Atos capítulo 9, você vai achar a seguinte expressão. Versículo 4 de Atos capítulo 9: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Com base no versículo 4 de Atos capítulo 9, nós podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa, irmão Cleiton? Aprenda a dar às pessoas a oportunidade de se explicar. Eu vou repetir: aprenda a dar às pessoas a oportunidade de se explicar e também de se arrepender. Eu gostaria de fazer um gancho para o 2 Reis, capítulo 5, após a história de Naamã, mas dentro da história de Naamã ainda. Como assim, irmão Cleiton? Após o milagre de Naamã, a Bíblia vai relatar que Geazi vai atrás de Naamã, atrás de prata, atrás de ouro, e com mentira, falando que Eliseu falou aquilo que Eliseu não falou. Eliseu, profeta, homem de Deus, dotado de sabedoria e discernimento, ele vai dar a Geazi a oportunidade de se explicar. Ele vai dar a Geazi a oportunidade de se arrepender. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de oportunidades. E aí Eliseu vai olhar para Geazi e vai perguntar: aonde você foi? Quando Eliseu pergunta a Geazi, ele está dando a Geazi a oportunidade de confessar e de se arrepender. Mas Geazi vai dizer: o teu servo não foi a uma nem a outra parte. Aí Eliseu vai liberar a sentença. E qual é a sentença? Meu coração não foi contigo quando você foi. Então a lepra de Naamã se apegará e se agarrará a ti. Subergnai com devasto e deplasna bladaster. Ou seja, para concluir este versículo 4, nós precisamos baixar, como eu posso dizer, o nosso pré-julgamento a respeito das pessoas. Por quê? Porque nós precisamos dar às pessoas a oportunidade de se explicarem. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7 que com o mesmo, qual seria a palavra apropriada? Com a mesma dureza que eu julgar, eu vou ser julgado também. Então, o mesmo jugo que eu impor para vocês é o mesmo jugo que será colocado sobre mim. Quem entendeu, diga amém? Amém. Atos capítulo 9, versículo 5, a parte final você vai achar a seguinte expressão: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu vou repetir: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Com base nisso, nós podemos fazer menção de duas verdades. Mas antes de fazer menção de duas verdades, vamos buscar o significado dessas palavras que são um pouco incomuns. Não sei para vocês, mas eu sou um rapaz de linguajar simples. Para mim, recalcitrar é uma palavra incomum. Aguilhão também é uma palavra incomum. Então, irmão Cleiton, qual é o significado da palavra recalcitrar? Recalcitrar significa dar coices contra a ponta de ferro. Eu vou repetir: recalcitrar significa dar coices contra a ponta de ferro. Aguilhada, eu não disse aguilhão. Aguilhada significa vara comprida, usada para conduzir o gado.
e uma de suas pontas é um ferro pontudo. Eu vou repetir: a aguilhada é uma vara comprida usada para conduzir o gado, e uma de suas pontas tem um ferro pontudo. Agora sim, aguilhão. O que é aguilhão, irmão Cleito? É a ponta de ferro da aguilhada. Aguilhão, ponta de ferro da aguilhada. Pois bem, Atos capítulo 9, versículo 5, repito, parte final: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Partindo deste princípio, podemos fazer menção de duas verdades. Primeira verdade: se posicionar como inimigo da igreja é o mesmo que se lançar em pontas de ferro. Eu vou repetir: se posicionar como inimigo da igreja é o mesmo que se lançar em pontas de ferro. Aleluia. Segunda verdade: Deus vai se apresentar para os adversários da igreja como ponta de ferro. Aleluia. Vou repetir: Deus se apresentará como ponta de ferro para os adversários da igreja. Vou repetir de novo: Deus se apresentará como ponta de ferro para os adversários da igreja. Quem é a igreja? Repita comigo: somos nós. Somos nós. Quem é a igreja? Somos nós. Atos capítulo 9, versículo 4. Você vai achar a seguinte expressão, versículo 8. Atos capítulo 9, versículo 8. Você vai achar a seguinte expressão: abrindo os olhos, não via ninguém. Por quê? Porque Jesus já havia aparecido para Saulo com um clarão de luz, deixando ele cego. Então no versículo 8 nós vamos achar a seguinte expressão: abrindo os olhos, não via ninguém. No sentido literal, de fato, Saulo não conseguia ver ninguém. Mas saindo do literal e vindo para o âmbito simbólico, nós podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa, irmão Cleito? Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para abrir os seus olhos e não ver ninguém. Eu vou repetir: você precisa estar preparado, você precisa estar estruturada para nos momentos mais difíceis, nos momentos de tempestade da sua vida, você abrir os seus olhos e não ver ninguém. Eu gostaria de estender um pouco mais e fazer menção de segunda verdade. E que segunda verdade é essa, irmão Cleito? Quando se trata de Jesus, que apareceu para Saulo num clarão de luz, deixando ele cego. Repito, ele abriu os olhos e não viu ninguém. Qual é a segunda verdade, irmão Cleito? Nos momentos mais difíceis da sua vida, quando se trata de Jesus, você não precisa vê-lo, mas apenas ouvi-lo. Eu vou repetir: nos momentos mais difíceis da sua vida, quando se trata de Jesus, você não precisa vê-lo, mas apenas ouvi-lo. Tem muita gente naufragando na fé porque quer vê-lo. Tem muita gente parando no meio do caminho porque quer vê-lo. Tem muita gente morrendo no deserto porque quer vê-lo. E Deus está dizendo: você não precisa me ver, mas apenas ouvir. Aleluia. Tu que te calabada, sai. Por quê, irmão? Porque dependendo da forma que ele se apresenta, tu nem fica. Tu sai correndo de medo. A Bíblia diz que o céu se abriu, Ezequiel dá uma olhadinha, ele começa a ver um ser de 4 faces. Ele começa a ver um ser com 4 asas, chamado querubim, e fica. Se não for a glória, o Espírito de Deus na tua vida, a gente sai correndo, irmão. O profeta Isaías, ele vai ver os serafins, um ser com 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 voavam e com 2 cobriam os pés. Quem é que fica? Ninguém, irmão. Mateus capítulo 14, os discípulos deram uma olhadinha, viu Jesus andando sobre as águas, pensaram que era um fantasma, gritaram com medo. Quem é que fica, irmão? Aleluia! Então para de ficar dobrando o teu joelho, querer esmagar sua carne com jejum, com vigília, tentando botar Deus contra a parede e dizendo: eu preciso te ver, o Senhor tem que descer, o Senhor tem que mandar anjo, enquanto Deus está falando: você só precisa ouvir a minha tu que te calavada sai. E eu encerro este versículo 8 dizendo que a palavra de Deus ainda é e sempre será o suficiente. Glória a Deus! O tema da mensagem é 7 verdades sobre o vaso escolhido, e a primeira verdade sobre o vaso escolhido é que
o vaso escolhido, ele reconhece Jesus como Senhor. Ela reconhece Jesus como Senhor. Me prova isso, irmão Cleito, Atos capítulo 9, versículo 5, a parte A diz assim: quem és, Senhor? Saulo já foi tomado por um clarão de luz e ele pergunta: quem és, Senhor? A primeira verdade sobre o vaso escolhido, partindo do princípio que quem falou foi Deus, que Saulo era um vaso escolhido. Saulo ele vai reconhecer Jesus como dizendo: quem és, Senhor? Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente se autotitulando vaso escolhido, dizendo: eu sou escolhido de Deus. Muitas mulheres dizendo: eu sou escolhida do Senhor, mas não reconhece Jesus como Senhor. Eita. Quando, irmão Cleito, que eu reconheço Jesus como Senhor? Quando eu submeto a minha vontade à vontade da palavra dele. Nós vamos